E outro assunto que eu vou falar aqui, que é uma boa notícia em meio a isso tudo, aproveitando essa questão da crise aí das pessoas que estão passando por dificuldades, perderam o emprego, estão sem receber, tiveram redução de salário. Olha, foi anunciado agora de manhã e em 2 horas deu 6 milhões de pessoas fazendo cadastro naquele programa social de R$ 600 que o governo federal está destinando para pessoas que se enquadram dentro dessas classes aí, né? Como autônomos, pessoas sem uma renda comprovada, terão esse benefício de R$ 600 por um período de 3 meses. Só que em 2 horas foram 6 milhões de pessoas fazendo cadastro. A gente vai falar desse assunto já já, porque toda essa corrida, né, toda essa confusão, essa correria aí nas agências bancárias está formando uma fila enorme. De acordo com a federação que representa os bancos, já são mais de 2 milhões de pedidos de renegociação de dívidas também. O Giovan Petri está com a gente ao vivo. E quais os compromissos que podem ser renegociados? Como que essa renegociação é feita? Agora os bancos abriram, tem uma fila interminável. Até quero que você vá lá daqui a pouquinho em uma agência da Caixa Econômica, porque é onde a gente passou hoje, tinha fila virando a esquina, para saber sobre essa movimentação. Mas vamos falar primeiro sobre essa renegociação das dívidas. O que os bancos estão flexibilizando? E as pessoas me perguntam, peraí, mas vamos ficar 3 meses sem pagar a fatura do cartão e depois ter que pagar tudo de uma vez só? Tem muita dúvida nessa história, abençoado. Pois é, boa tarde, Robson. Boa tarde para você e para todo mundo. Olha, depende da necessidade da pessoa e da questão da pressa mesmo em quitar todas as faturas, enfim, as contas que tiver. Enfim, como a gente percebeu antes, você mostrou aí na reportagem, muita gente está enfrentando filas para tentar renegociar dívidas, tentar pagar as dívidas, mas muitas vezes isso não é possível. Diante disso, nós convidamos a professora de Direito, a Rafaela Noble. Bom, Rafaela, muito obrigado por nos atender. Diante toda essa preocupação das pessoas em correr agora que em alguns municípios abriram as portas do comércio, dos bancos, das lotéricas, para renegociar ou pagar dívidas. O que é necessário primeiro? Boa tarde. Bom, eu orientaria a fazer uma lista, né, de quais as suas dívidas mais importantes, mais prementes, o que já venceu, e também analisar os contratos para ver no contrato qual é o maior juro, né, o que vai dar mais problema se a pessoa atrasar. Então, priorizar o que tem o maior juro, contratos bancários possivelmente, né? Aí você também vai analisar se existe uma cláusula de risco que fala ali a respeito de quem assume o risco no caso de uma força maior, né, um problema como esse. Apesar que isso é relativizado, acredito, judicialmente, porque nessa situação ninguém tem culpa, né? É uma situação que é imprevisível realmente. Então tem alguns contratos, inclusive com bancos, que estão sendo possíveis suspender por 60 dias os bancos privados e 90 dias na Caixa. Então, se a pessoa quiser negociar, ela pode ter opção do aplicativo, dos bancos, tem opção do telefone, site. Priorize entrar pelas redes, pela internet mesmo, para não ir até a agência. Até porque o atendimento na agência bancária está sendo reduzido, então não vai ser todo mundo que vai poder ser atendido, vai acabar saindo à toa, né? Então, realmente assim, tentar negociar com o seu gerente, se for o caso, e pelo site, pelo aplicativo, e se não conseguir, em último caso, vai até a agência para tirar suas dúvidas ou consulta o seu advogado. Agora, muita gente tem dívida quanto ao cartão de crédito, é possível renegociar? O que você tem a nos dizer? Bem, a FEBRABAN, que é a Federação de Bancos, eles orientam que os bancos devem dar essa suspensão. Porém, existem critérios para a suspensão dos pagamentos. Essa suspensão de 60 dias, ela está sendo autorizada, digamos, em casos específicos. No caso do cheque especial e do cartão de crédito, não existe ainda, né, essa autorização dos bancos, digamos, essa possibilidade de você negociar direto nos bancos. O que dá para fazer seriam empréstimos pessoais, financiamento bancário, financiamento de veículo, e você também tem que estar em dia com as parcelas. Então, quem tem outro tipo de linha de crédito não vai poder fazer uso, quem está em atraso também não vai poder fazer uso. Então, são alguns critérios que têm que ser obedecidos. Ideal mesmo é você entrar em contato com o seu banco, talvez pelo aplicativo você consiga resolver, e aí você vai tirando as dúvidas de como e que casos se aplicam, porque não são todos os casos que têm essa possibilidade de suspender os pagamentos por 60 dias. Nos últimos tempos eu, por exemplo, comprei um carro, uma moto, um outro veículo, isso é possível? Sim, é possível, é possível. Os 5 maiores bancos do Brasil estão
oferecendo essa suspensão. Porém, como eu falei, vai depender do cadastro do cliente, se o cliente não tem nenhum histórico, por exemplo, um atraso de pagamento ou alguma outra linha de crédito, como eu falei, está usando cheque especial, atrasou o cartão de crédito na mesma instituição, pode ser que encontre uma certa dificuldade. Porém, assim, vai ter opção de renegociação sempre, como já tínhamos antes da pandemia. Então, se você está com problema, não está podendo pagar, o ideal é que procure o banco sempre verificando se existe aí uma incidência maior de juros, como vai ser essa renegociação, se o juro vai ser maior, se a parcela vai ser acrescida no final, sempre tirando todas essas dúvidas também para não fazer um mau negócio. Agora, doutor, isso também se remete à questão do financiamento de imóveis. Agora, por outro lado, muita gente mora de aluguel, não tem dinheiro, perdeu o trabalho, como fazer? Bem, o que eu oriento, vou falar o que eu oriento para os meus clientes, né? Eu oriento para o meu cliente o seguinte: não deixe de pagar sem falar com a outra parte, tá? Então você vai falar com o seu locador por meio de notificação, por meio de e-mail, telefone. Às vezes você vai utilizar o serviço do seu advogado para fazer uma notificação e dizer: olha, eu não estou podendo pagar, eu gostaria de renegociar. Então não simplesmente pare de pagar, acreditando que depois que passar a pandemia você vai conseguir de alguma forma acertar isso ou reduzir juros e multa. Não é bem assim. Os casos estão sendo resolvidos um por um e depende muito da disponibilidade de negociação das partes. Então, o que orienta os clientes é o seguinte: tanto quem é locador quanto quem é locatário, negociem, converse. Porque assim, é interesse do locador também que a pessoa não entregue o imóvel, no caso de um imóvel residencial ou comercial, que agora está fechado, né? Então, permanecer o contrato, dá aquela prioridade para continuidade dos contratos e aí tentar negociar um desconto, uma suspensão, um abatimento, redução de multas, juros, bom senso, exatamente. Bom senso é sempre bom, né, nesse momento. Obrigado, doutor, pelas suas informações. Então está aí, Robson. São informações importantes, claro, que muitas delas as pessoas vão conseguir tirar ligando no própria agência bancária, a qual, por exemplo, tem algum tipo de financiamento ou então, como a própria doutora falou, com o locatário no caso de aluguel. Obrigado, Giovano. Falando em banco, vai lá para a agência da Caixa Econômica Federal para saber o que está acontecendo lá. Que muvuca é essa nesta terça-feira? O que o povo está procurando por lá?